Mas então tá, gente. Nós acabamos o nosso módulo sobre evolução. Qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente, a gente não trabalha só isso enquanto a gente está naquele momento, então podem vir trazer as dúvidas anteriores que vocês tenham, podem ser dos nossos exercícios, ou podem ser de outras provas ou outros exercícios que vocês façam. Não tem nenhum problema, tá? Podem conversar comigo ou com o Matheus. E hoje nós vamos começar a queridinha ecologia. Eu acho que faz muito sentido a gente começar se perguntando o que é ecologia, né? Por que a biologia se foca nisso? Por que a gente estuda tanto? Por que a Prof. Ju gosta tanto desse tema? O que vocês acham que é ecologia? Vamos lá, gente. Eu vou puxar um pouco o pezinho de vocês hoje. Eu sei que vocês estão cansados. E hoje é sexta-feira e vocês têm aula de matemática antes. Mas vamos lá, vamos conversar comigo. Boa noite, Mirielle. Muito bem, Pedro. Essa é uma boa ideia. A gente vai pegar, realmente, a gente vai estudar o meio ambiente, né? A gente costuma dizer formalmente que a ecologia é uma ciência que ela vai estudar a relação dos seres vivos entre si e com o próprio ambiente. Então, não só os seres vivos, né? Mas aqueles fatores abióticos que a gente conversa. Aqui eu trouxe para vocês uma imagenzinha de um Instagram que eu gosto muito. Quem já foi meu aluno ano passado sabe. Que é o Árvore e Água. Eu vou passar depois direitinho para vocês. E eles têm várias informações muito boas. E aqui nesse caso, eles discutem o que é uma floresta, né? Então, por que é tão importante isso que a gente conversa sobre as queimadas, né? Por que é tão alarmante? Porque uma floresta, ela é muito mais do que um conjunto de árvores. Ela não é só aqueles vegetais que estão ali. Então, nós temos, olha só, em torno de 160 aves estão envolvidas em 1 metro quadrado de floresta. Então, pode ter ninhos, pode ter filhotes ali. Olha só quantas outras espécies, quantos outros animais tem ali, né? E tudo isso se constrói com várias formas de relações diferentes. Assim como nós temos vários tipos de relacionamentos diferentes, habitamos lugares, ocupamos espaços diferentes. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho na ecologia. Boa noite, Sabrine. Mas então tá. Pra gente começar a estudar como é que se organizam essas relações, né, desses seres vivos, eu acho que é importante a gente estudar, ver direitinho, na verdade, delimitar o que a gente está estudando, né? O que são esses organismos que vão se organizar dentro da ecologia. E daí eu trouxe essa imagem para vocês verem aqui, ó, vejam que começa no átomo, tá? E vai indo para a célula. Gente, átomo geralmente a gente costuma ver na química, né? E célula vocês veem na frente A. Então não são esses os nossos objetos de estudo. Isso daqui a gente costuma fazer na citologia. A ecologia, ela tem como base, né, o indivíduo, o organismo em si, assim, como um todo. Então, nós vamos partir desse organismo e nós vamos começar a estudar aglomerados de organismos de uma mesma espécie. Vocês lembram o que é espécie? A gente conversou um pouco sobre isso em evolução. Vamos lá, galera. O que é uma espécie? O que determina que dois seres vivos são da mesma espécie? Um grupo, Sabrine, é uma ideia, mas pensa só, a gente está muito longe, né? Por exemplo, eu tô em Santana do Livramento, que é lá no interior, então eu tô a 500 quilômetros de Porto Alegre. Eu nem sei se tu tá em Porto Alegre, então muitas vezes essa questão de grupo, ela pode ser um pouco complicada. O que tu considera um grupo? Serem iguais, Eduarda? Olha só, pensa em todos os teus colegas. Eu acho que nós não somos iguais, né? Tipo, é claro, existem coisas fisiológicas que são parecidas, mas nós somos muito diferentes. Gente, calma. Vai dar tudo certo, Pedro, tá? E, Jéssica, exatamente, é isso que a gente viu em especiação. Uma espécie, ela é definida quando existe a possibilidade
de os indivíduos cruzarem entre si e produzir filhotes férteis. Então, a fertilidade, que esse fluxo gênico, essa troca de genes, então, de certa forma, Marielle, sim, é uma questão de DNA também, mas lembrem dessa questão do fluxo gênico, de eles poderem se reproduzir e ter filhotes férteis. É isso que define uma espécie. Quando a gente tem vários indivíduos de uma mesma espécie juntos, então, que compartilham hábitos, que compartilham um espaço, que formam um grupo, de certa forma, nós chamamos de população. E daí nós temos um nível seguinte, né? Vejam que a população é um aglomerado de organismos, né? De indivíduos. Então, o que seria um aglomerado de populações? O que seria tu juntar várias populações diferentes? É uma comunidade. Então, quando a gente fala de comunidade, nós falamos de mais de uma população, ou então, organismos de espécies diferentes convivendo em um mesmo ambiente, em um mesmo espaço. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem várias espécies convivendo. Vocês sabem que eu adoro cachorro, né? Então, nós temos os cachorros, mas os meus pais também moram no interior, então tem vários passarinhos que convivem com a gente. E, gente, por mais que a gente sempre esqueça disso, as plantas também são outras espécies, tá? Então, o nosso convívio com os vegetais, isso é uma comunidade. E vejam aqui a imagem está em branco no fundo, e aqui já não está mais. Por que será isso? Porque quando a gente aglomera várias comunidades, com todos os seus fatores, porque quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de fatores vivos, né, de vida, de espécies diferentes. Aí quando a gente fala de ecossistema, a gente já está falando dessas várias comunidades interagindo entre si e vivendo em um espaço que tem fatores abióticos. Então agora a temperatura, a luz do sol, o pH da água, tudo isso vai influenciar na vida, né? Apesar de não serem coisas vivas, né, seres vivos, então vai ser importante para o nosso ecossistema. Gente, ali no glossário eu coloquei mais algumas informações de alguns níveis que podem ser considerados, tá? Então, por exemplo, a gente tem um bioma, que quando a gente junta vários ecossistemas que têm características parecidas, então o que a gente fala quando a gente pensa em bioma? Eu acho que no Brasil o mais clássico é o bioma amazônico, né? O que acontece? O bioma amazônico são vários ecossistemas de floresta, né, que se juntam em um espaço territorial gigantesco. Vejam que existem características específicas que caracterizam aquele lugar, né? Mas vejam também que isso muitas vezes é algo que a gente convenciona para a gente poder estudar melhor, né? A Amazônia ela não é da forma como ela é, porque a gente diz que X ou Y acontece lá. Não, as coisas vão acontecendo e a gente vai estudando e descrevendo. A natureza tem um ritmo próprio. E daí, quando a gente junta esses vários ecossistemas, quando a gente junta esses vários biomas, a gente tem o que a gente chama de biosfera, que é a esfera da vida. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar de litosfera na geografia, que seria aquela parte rochosa do nosso planeta, né? Ou em hidrosfera, quando a gente fala na água. Pois então, na biologia a gente tem a nossa biosfera, que é a esfera da vida. Lembrem sempre dessa questão dos nomezinhos, elas vão ajudar muito vocês, assim como ajudaram na evolução, eu espero. Mas então tá, eu falei para vocês do bioma, né? E aqui eu trago para vocês um outro conceito que é muito importante, que é o de ecótono. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas imaginam, né, vendo aquele mapa dos biomas que a gente tem na geografia, que quando chega em determinado ponto, ok, aqui acabou a Amazônia, agora a gente vai ser Mata Atlântica, pronto, acabou. Tem uma linha ali que divide. Só que não é assim, gente. A gente tem uma transição que acontece, né? A gente sabe que essas coisas muito abruptas, muito rígidas, quem estabelece somos nós para tentar estudar melhor aquele ambiente. Mas o que acontece, na verdade, é que existe uma transição entre os biomas, entre os ecossistemas, que a gente chama de ecótono. E por que o ecótono é tão importante? E por que o vestibular gosta tanto dele? Porque no ecótono, como a gente vai ter características dos dois ecossistemas, a gente vai ter mais seres vivos que consigam viver lá. Pensem só, linkando um pouquinho com a evolução que a gente já viu. A gente tem um organismo tentando se adaptar a um ambiente, né? Então, ele consegue sobreviver naquele ambiente em que ele é adaptado. Se eu tenho um ambiente que tem características de mais de um ecossistema, mais de um sistema, né? De um bioma,
eu vou ter mais chances de seres diferentes sobreviverem ali. Então, no ecótono, a gente tem uma biodiversidade muito grande. É incrível, gente. São muito legais esses espaços. E aqui a gente tem um exemplo em que, inclusive, esse ecótono faz uma transição de um ambiente terrestre, né, para um ambiente aquático. A gente pode chamar, inclusive, dentro dessa biosfera, tá? A gente tem os ciclos biológicos. Então, tem o liminociclo, que é o ciclo terrestre. Não se preocupem, tudo isso está anotadinho direitinho no glossário depois do final, tá? Então, não fiquem nervosos escrevendo. Nós temos o nosso liminociclo, que é o ciclo terrestre. Nós temos o nosso ciclo aquático, que é dividido em dulcícola, por exemplo, em que vai ser a água doce e o marinho, ou oceânico. Então, vejam que nós temos uma variedade de níveis de organização. Mas daí a gente tem que pensar um pouco no indivíduo, né? Ok, nós estamos estudando organismos. E como é que a gente estuda o organismo? Como é que, por exemplo, um biólogo fala num animal, numa gralha, por exemplo, e o outro entende, né? O que a gente comunica para estudar esses animais? E daí a gente vem com um conceito muito importante. Gente, o vestibular, tanto do Enem, quanto da URGS, quanto de qualquer lugar do planeta, do Brasil, desculpa, adora o conceito de nicho. O nicho, o que ele vai ser? Eu sempre brinco que ele é a fofoca que a gente consegue fazer sobre aquele animal. Porque, basicamente, o nicho engloba tudo sobre aquele animal, todas as informações que nós temos sobre ele. Então, pode ser, por exemplo, qual o habitat daquele animal, então, onde ele habita, onde é que existem mais chances de eu encontrar aquele animal. Quais os predadores daquele animal? Então, os predadores, eles se relacionam, né? Existe uma relação de predatismo. Como que é a reprodução daquele animal, alimentação, os fatores abióticos do ambiente onde ele está, então, por exemplo, temperatura, pH, além do que ele se alimenta, como ele se alimenta, quando ele se alimenta, como ele se reproduz, quando. Lembrem que a gente falou sobre os mecanismos de especiação e dentro dos mecanismos de especiação pré-zigóticos, a gente falava dessa questão ecológica, né? Tem o exemplo do sapinho, em que eles se reproduzem em momentos diferentes. Por isso que ocorreu uma especiação entre eles sem ter um isolamento geográfico, porque eles não reproduzem por causa dessa questão de tempo. Então vejam como o comportamento desses seres afeta muito a forma como eles vão se relacionar com os outros e as possibilidades que nós vamos ter, por exemplo, na criação de novas espécies. É também considerado se o indivíduo vive isolado, né, ou em grupo. Tudo isso é muito importante. E esse vai ser o nosso nicho. Gente, existe uma pegadinha muito boba do vestibular, que às vezes ele tenta fazer vocês confundirem habitat com nicho. Mas pensem que o nicho, ele engloba o habitat. O habitat é simplesmente descrever onde que aquele ser vive, né? Onde ele está. Nós, por exemplo, habitamos vários espaços, então não esqueçam disso. E daí, quando a gente fala de nicho, é muito importante a gente falar de uma coisinha chamada princípio de Gauss. Mas não se preocupem, tá? O nome parece feio, mas é super tranquilo e sim, é o Gauss da matemática. Não te preocupa, Jéssica, apesar de ser o Gauss da matemática, a gente não vai trabalhar tanto com números nessa aula. A gente até vai ter uma aula de populações dentro da ecologia, mas não se preocupem, não é tão punk quanto genética de populações. Acho que nada mais na nossa matéria vai ser tão punk quanto aquilo. Aqui a gente precisa muito trabalhar com gráficos, gente, porque pensem que a ecologia, ela trabalha com todos esses organismos, né? Com todos esses seres vivos, é tanta coisa. A gente precisa de uma forma de pegar esses dados e de a gente transformar em algo palpável, né? Algo que a gente consiga ler, algo que a gente consiga padronizar. E a matemática, ela é um modelo muito importante para isso. Gente, eu sei que é complicado, que a escola, ela nos ensina a não gostar da matemática. Eu também tinha muito ranço da matemática quando eu era mais nova. É algo que eles complicam demais, é aquela construção de fórmula. Mas, gente, a matemática, ela é linda, ela é incrível e ela nos ajuda muito na biologia. Então, aqui, ela vai nos ajudar muito com os gráficos. Nós vamos ver a evolução dos grupos, né, das comunidades, das populações, vendo os gráficos. Então, aqui, por exemplo, nós temos, para explicar o princípio de Gauss, um gráfico A, em que, vejam, sempre que a gente tem um gráfico, a gente tem que olhar os eixos primeiro, não esqueçam disso. Então, aqui no eixo vertical, nós temos o número de indivíduos.
E aqui no eixo horizontal nós temos o tempo. Então, nós vamos analisar como que cresce ou decresce essa população. O que acontece? No gráfico A, nós temos duas populações, vejam aqui, dois paramécios diferentes, e eles estão isolados. Então, olha só, ambos crescem e entram em um padrão relativamente estável ali de população. Uma cresce um pouco mais, outra cresce um pouco menos. Só que o que acontece, o que é interessante, é que quando a gente coloca as duas juntas, né, em interação, convivendo entre si, vejam só, essa daqui, que era a que crescia um pouco mais antes, ela continua crescendo bastante. Só que a outra, vejam, em vez de ela crescer, a população crescer, ela está diminuindo. E o que acontece? Como a gente tem essa diferença entre o isolamento e a interação, nós podemos dizer que provavelmente esses seres, eles entraram em competição. Existe uma competição entre eles por recursos ou por parceiros, enfim, por uma série de coisas que a gente vai falar na próxima aula. E eles acabaram se excluindo, né? Vejam que essa espécie aqui, ela foi praticamente tirada daquele ambiente, ela não existe mais, então ela foi excluída. Então, como é uma exclusão que acontece por causa dessa competitividade, a gente chama de exclusão competitiva. E o que acontece? Se elas competem por recursos, né, se elas competem por muitas coisas, é porque elas têm nichos muito parecidos. Então, quanto mais parecido o nicho de espécies diferentes, maiores as chances de elas se excluírem mutuamente, tá? Então, ok, não temos que lidar tantos com números hoje. Mas daí a gente começa a entrar naquela coisa que eu acho que todo mundo acabou, nem que seja passando por cima na escola, né? Que são as nossas cadeias alimentares. O que são as cadeias alimentares? Por que a gente vê tanto elas, né? As cadeias alimentares, novamente, assim como os gráficos matemáticos, elas são uma representação. Então é algo completamente idealizado, né? Pensa, tu acha que vai ser só um sapo que vai comer os insetos? Não, gente, tem vários sapos e tem vários outros seres que comem aqueles insetos. Mas para a gente estudar essas relações, facilita muitas vezes a gente isolar grupos e estudar eles separados, para depois a gente conseguir juntar tudo. Então, a cadeia alimentar é isso, ela é uma representação das relações tanto de energia quanto de matéria em uma série de indivíduos, né? E por que eu digo energia e matéria? Bom, matéria eu acho que é bastante autoexplicativo, né? Porque a gente se alimenta, quando a gente se alimenta, a gente está ingerindo matéria. Então, pensem, a setinha, ela sempre vai apontar para quem está comendo. Então, aqui, ó, o gafanhoto comeu a grama, né? Não foi a grama que comeu o gafanhoto. Eu acho que nesses cantos até fica mais fácil. Mas aqui, ó, a cobra comeu o sapo. Então, nós temos essas relações alimentares. Mas por que energia? Porque quando a gente ingere matéria, a gente, além de ter vários carboidratos, proteínas, lipídios, várias vitaminas, a gente também está ingerindo energia, gente. É doido pensar nisso, né? Mas a gente está conseguindo mais ATP para o nosso corpo, para a gente conseguir fazer os processos biológicos. É por isso que a gente se alimenta, né? Então, pensem, nós temos os nossos produtores. Por que produtores? Por que a gente chama os vegetais de produtores? Porque eles são autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Lembrem que auto lembra uma questão de ser mais independente, né? Ele mesmo que faz. Diferente do heterótrofo. O heterótrofo, ele precisa de outro, né? O outro, éter, para se alimentar. E qual é essa relação de alimentação? É o trófos. Gente, trófos vai ser um prefixo que vai aparecer bastante na nossa aula, porque trófos tem a ver com alimentação. Então, a gente também pode chamar, por exemplo, essa cadeia de cadeia trófica, porque a gente está vendo a relação de alimentação entre esses seres. Então, ok, eu já dei o spoiler para vocês que no nosso primeiro nível trófico, então aqui é o primeiro nível dessa cadeia de alimentação, nós temos os produtores. O que acontece? A partir daqui, nós vamos ter apenas seres heterotróficos, então seres que precisam de outro ser para se alimentar. Então, como eles vão se alimentar de outro ser, a gente está falando em consumir, né? O gafanhoto, ele vai consumir a grama. A cobra, ela vai consumir o sapo vai consumir esses outros insetos. Então, a gente fala de consumidores. Como esses daqui são os primeiros a consumirem, eles são os consumidores primários. Esses daqui são os consumidores secundários, porque eles consumem
quem consumiu primeiro. Então, assim, a gente vai tendo uma série, consumidor primário, secundário, terciário. E, gente, essa cadeia tá enorme, ela já tem quaternário e o quinto consumidor. A gente não costuma ter até o quinto, tá? Por quê? O que que acontece? Vocês viram que eu falei que o produtor, ele produz o próprio alimento e os outros, eles só consomem esse alimento. Então, que a gente pode pensar que é o produtor quem efetivamente armazena energia. Os outros, eles só vão consumindo a energia. Só que, por que que os seres precisam de energia? Para fazerem as suas reações metabólicas, foi o que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter um gasto dessa energia quando a gente estiver fazendo essas reações metabólicas. Que reações são essas? A gente pode falar, por exemplo, da respiração, né? Que é a principal reação que a gente está fazendo o tempo inteiro e nós, como seres aeróbicos, precisamos fazer. Então, nós temos um gasto crescente ao longo dessa cadeia. A gente costuma, inclusive, falar que a energia ela é unidirecional, porque ela vai ser maior aqui nos produtores e menor à medida que a gente vai subindo nos consumidores, tá, gente? Não esqueçam disso, o fluxo de energia é unidirecional. O vestibular também adora isso. Mas o que acontece? A matéria não. A matéria, ela é cíclica. Só que vejam que a gente não representou, por exemplo, decompositores nessa cadeia alimentar, que são quem vai fazer efetivamente a ciclagem dessa matéria. A gente sabe, por exemplo, que quando um ser vivo morre, quando nós temos um cadáver, eles vão ser os fungos e bactérias que vão agir principalmente na decomposição desses seres. Então a gente chama esses fungos e bactérias de decompositores, porque eles vão quebrar aquele corpo em moléculas menores. O que que acontece? Quando eles fazem essa quebra, obviamente, eles não estão fazendo isso de graça, assim, né? Nossa, toma aqui, mãe natureza, um pouco de nutrientes aqui para você, fazer a ciclagem da matéria. Não, gente, eles estão fazendo porque eles precisam daqueles nutrientes, eles precisam daquele alimento, né? Então vai ter uma relação biológica importante para eles. Só que como consequência, a gente tem essa ciclagem da matéria. Então a matéria ela vai voltar, por exemplo, para a Terra. Se a gente tem um ser que morreu na Terra, ele vai ser decomposto por esses fungos, por essas bactérias, e parte desses nutrientes vão voltar para a Terra. E daí esses nutrientes vão ser absorvidos pelos produtores para fazer a fotossíntese. E, gente, muito importante a gente notar que toda a energia que a gente tem na cadeia, absolutamente toda a energia, vem do Sol. Por que eu digo isso? Porque quem acumula essa energia, né, de uma forma efetiva são os produtores, e eles fazem isso fazendo fotossíntese. Então, toda a energia do Sol. Quando a gente pensa em petróleo, por exemplo, que vocês sabem, né, que são aqueles seres fossilizados, que daí teve todo um processo, vocês vão ver direitinho em geografia, que eu não conseguiria explicar aqui, pelo menos não de forma tão resumida. E daí a gente vai ter, a partir desses restos, né, esse óleo. É a mesma coisa com o carvão vegetal, por exemplo. O carvão vegetal são os restos, só que são restos vegetais, né? E o que acontece? Quando a gente queima esses materiais, na verdade a gente está usando a energia, né? Porque vocês sabem, é usado para mover carros, é usado para mover termoelétricas. Essa energia é a energia que veio do Sol, gente. Então, olha só que incrível, né? Por causa dessa fotossíntese feita pelos produtores. Vocês estão conseguindo acompanhar, mais ou menos, por enquanto? Que bom, gente. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Podem me interromper, não tem problema. E daí, o que acontece, né? Por que eu trouxe duas cadeias? Porque aqui, essa energia fica na Terra para sempre. Pedro, essa é uma questão extremamente filosófica, né? Mas o que a gente tem? A gente sempre conversa, acho que muitos professores trazem aquela frase que na verdade nunca foi dita, mas que resume muito a teoria do Linneu, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas elas esquecem que essa frase ela foi dita na química para a gente estudar sistemas fechados. Então, efetivamente, a gente tem uma perda, sim. Uma perda, por exemplo, de calor que vai para o espaço. Só que como os seres, a gente vive em uma constante interação, como a gente está muito próximo, pode ser que mesmo essa energia que for perdida para o ambiente, ela venha a ser utilizada por algum outro ser vivo. Assim, num balanço geral, eu não sei te dizer se a gente tem uma perda muito grande de energia. Acredito que não.
porque a gente tem esse equilíbrio, né? A gente consegue manter um equilíbrio. Pensa que se a gente perdesse demais, não ia dar certo, né? Coitado dos produtores ter que ficar segurando toda essa barra que é lidar com a gente, né? Mas muito boa essa pergunta, muito interessante mesmo essa questão. Inclusive pode trazer para o professor de química, porque talvez ele tenha algumas questões a pontuar sobre isso. Mas então tá. Aqui a gente tem duas cadeias, né? E por que eu trouxe duas cadeias? Por que essas cadeias são diferentes? Bom, a gente está vendo que uma das cadeias ela é terrestre, né? Então ela acontece naquele liminociclo que a gente falou antes. E a outra cadeia é aquática, nós estamos vendo o oceano. E por que eu trouxe? Porque essa cadeia marinha, a cadeia oceânica, ela é super importante e ela às vezes acaba caindo no vestibular e por não ter visto, acaba acontecendo vários pega-ratão. Porque o que acontece? Nós não vamos ter vegetais superiores como a gente tem na Terra, né? Nós não vamos ter, por exemplo, a grama, ela é uma angiosperma. Talvez vocês não entendam o que é isso por enquanto, mas não se preocupem porque botânica, ela chega, gente, e vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas daí o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de fitoplâncton. Lembram do plâncton do Bob Esponja? Aquele serzinho meio verde, meio estranho, super irritado o tempo inteiro, que ficava se mexendo de um lado para o outro? Pois é, gente, o plâncton. Ele mesmo. Só que o nosso plâncton real, ele não tem pezinhos, tá? Por que a gente chama de plâncton? Justamente porque eles ficam boiando na superfície da água. E a gente chama de fitoplâncton porque eles fazem essa fotossíntese. Então, eles são os produtores da nossa cadeia. Aqui nós temos uma representação. Gente, o fitoplâncton ele é microscópico, tá? Então, a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas ele serve de alimento para um ser muito importante, o zooplâncton. Na verdade, são vários seres, né? O zooplâncton, por exemplo, acho que daí seria melhor a representação do plâncton do Bob Esponja, é o que as baleias comem. Então, gente, nossa, o Bob Esponja não ia dar nem um pouco certo, né? Porque a filha do Siricascudo lá ia acabar comendo o plâncton. É isso que elas fazem, né? Quando elas abrem aquela boca gigante dela e filtram, elas vão filtrando esse plâncton. E acontece uma coisa muito curiosa, a gente tem uma reprodução muito rápida de fitoplâncton. Eles são muito, muito, muito rápidos, porque eles são seres muito simples. Então, a gente vai ter algumas particularidades nessa cadeia. A gente sempre, apesar de eles se reproduzirem muito, a gente sempre vai achar pouco no ambiente, porque esse zooplâncton também ele acaba consumindo muito. Mas a gente não vai ter um esgotamento, né? uma autolimitação dessa cadeia. Eles vão continuar nesse sistema. Só que diferente do que acontece no terrestre, em que a gente costuma achar mais grama ou mais árvores, enfim, do que a gente acha os animais que se alimentam dela, aqui a gente vai achar mais do zooplâncton do que do fitoplâncton, tá, gente? E daí vejam que continua, daí o crio vai comer, daí um peixe menor, aí um mamífero aqui. Nós temos a nossa cadeia. Os plânctons. Então, o zooplâncton, ele se alimenta do fitoplâncton. E o fitoplâncton, ele faz fotossíntese. Essa é a forma de alimentação dele. Então, é que nem os vegetais, é que nem a grama. Eles pegam dióxido de carbono do ambiente, usam energia solar e acabam fazendo essa glicose, né? Que eles vão usar como energia. Mas perfeita a pergunta, Jéssica, é isso mesmo. Às vezes as coisas podem soar simples depois que a gente fala, mas na hora a gente não pega. E são essas coisas que são muito importantes, porque o vestibular, ele sabe das dificuldades, né? Ele é feito por gente também. Tá vendo que tem gente digitando? Vamos dar um minutinho, caso a galera queira perguntar alguma coisa. Ai, só porque eu falei, a galera parou de digitar. Mas então tá, gente, podem ir falando, tá? Aqui eu trouxe uma outra representação dessa cadeia. Às vezes o vestibular, se ele quiser mesmo pegar no pé da gente, ele vai fazer uma representação mais técnica, porque ele sabe que o vestibulando não gosta muito disso. Vamos ver. Com a poluição enorme no mar, atinge a reprodução deles e os hábitos? Perfeito, Sabrine, claro que atinge e demais. A gente sabe que a gente está num momento em que a gente está em uma crise muito grande, não só com essa questão das queimadas da floresta, que eu já falei, mas também do ambiente marinho. Se não me engano, inclusive, saiu um documentário recentemente, o Seaspiracy, acho que está no Netflix, que fala justamente sobre isso. Nós estamos em déficit com o oceano, tá?
não apenas pela poluição excessiva que existe uma poluição, inclusive muito grande de plástico, que está sendo um pouco mais conversado nesses últimos anos, né? Aquelas políticas de não ter plásticos de uso único, mas também derramamentos de óleo, derramamento de petróleo, né, de navios. A gente pode ter uma pesca excessiva, uma série de coisas que vão sim alterar essas cadeias. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica sobre os impactos antrópicos nos ecossistemas. Então, muito bom, Sabrina, a gente vai falar sobre isso. Isa, no caso, eles boiam na superfície do mar. Sim, exatamente. É por isso que a gente chama de planctônico. E por isso que a baleia, ela meio que ela emerge, né? E daí ela deixa com a boquinha aberta, e daí ela vai pegando tudo que vai, só entra, assim, e ela filtra, né, dentro da boca dela. Então, sim, eles ficam nessa camada mais superficial. Só que, gente, a gente não consegue enxergar eles. Então, é uma questão muito como as bactérias, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco impressionadas. Nossa, mas tem bactérias no ar ao nosso redor. Gente, tem bactéria na nossa pele, tem bactéria no ar, tem bactéria no solo. Só que apesar do que o senso comum nos diz, né, de que as bactérias, a gente pensa numa coisa ruim, né, numa coisa que causa doenças. Sim, existem muitas bactérias que são patológicas, mas existem muitas bactérias que, se elas não existissem, a gente não conseguiria viver. A gente tem uma relação com essas bactérias, então vejam, a ecologia ela também fala sobre isso, sobre essas relações entre esses indivíduos que são tão diferentes. A gente tem, por exemplo, o nosso intestino, é um lugar riquíssimo com bactérias. E se elas não estivessem lá, a gente provavelmente não teria a vida como a gente conhece hoje. Sim, Jéssica, acho que é dos mesmos produtores do Cowspiracy. Mas então tá, vamos continuar aqui no nosso esquema da cadeia alimentar. Vejam aqui o que eu falei, né? O sol sempre vai ser a nossa fonte de energia, porque os produtores fazem fotossíntese, tanto os vegetais quanto o fitoplâncton. O que acontece? A gente pode ter produtores que façam quimiossíntese, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Eles fazem reações químicas para conseguir essa energia. Às vezes, eles usam a energia que sobra da oxidação ou da redução de outros materiais. Mas o mais comum é que a gente fale sobre a fotossíntese, porque ela é a que prevalece e ela é a mais importante. Mas lembram que quando a gente falou de evolução, a gente falou na quimiossíntese por causa dos primeiros seres vivos, a nossa hipótese autotrófica. E daí o que acontece? O Sol, esse nosso amorzinho, realmente, Sabrine, ele vai dar essa energia, né, para os produtores. E vejam, a gente tem várias setas. Vamos ler a nossa legenda, que vai ser a mesma coisa que os eixos do nosso gráfico. A gente sempre precisa desse norte, porque senão a gente não tem como saber do que a gente está falando. Então, nós temos uma seta que ela vai ser contínua, né, inteira, que vai se referir ao fluxo de energia. Lembrem o que eu falei? A energia ela é unidirecional. Vejam que ela não volta. Aqui, ó, nós temos um retorno dessa setinha que ela é descontínua, mas nós não temos um retorno da seta contínua. Por que isso? Porque a energia ela é unidirecional e a matéria é cíclica. Então, essa setinha descontínua, ela representa a matéria que vai passando ao longo da cadeia e ela acaba voltando por causa dessa decomposição. E daí aqui nós temos também a perda de energia, que seria essa setinha mais gordinha. Então, vejam que em todos os níveis nós temos perda de energia para o ambiente. Essa energia pode vir a ser reaproveitada? Pode, mas aquele ser vivo perdeu aquela energia, seja na respiração, seja ao fazer exercício, né, ao se movimentar, ou então o próprio calor, gente, quando a gente emana calor, né, o calor é uma onda, então é uma forma de energia. E vejam aqui que aqui sim estão representados os decompositores. Mas por que a gente não representou na cadeia anterior? Eu, inclusive, comecei a falar sobre isso e esqueci de terminar, né? Porque os decompositores, eles não têm um nível fixo. Então, os consumidores primários, eles sempre vão ser aqueles herbívoros, né? Aqueles seres que comem os produtores. Então, eles são os primeiros a consumirem e eles são o segundo nível trófico. Vocês conseguem entender isso? Porque quando a gente fala na cadeia trófica, a gente tem como primeiro nível trófico sempre os produtores. Os que vão consumir primeiro, apesar de eles estarem consumindo primeiro, eles são o segundo nível trófico. E daí o que acontece? O decompositor ele pode ocupar vários níveis tróficos, então, porque ele acaba degradando todo mundo. Então a gente não classifica ele, tá? A gente não dá um nível, ou então que nem a gente faz com os consumidores, a gente colocar primário, secundário, não. Os decompositores não.
Gente, a gente tá no nosso horário já. Eu vou pedir pra você, se puder passar uns minutinhos, só pra gente conseguir ver teia. Sim, a gente tem só um período, é bem corridinho. Ai, Jéssica, eu também queria. E sim, Sabrina, eu gostaria muito que a gente tivesse mais períodos, só que infelizmente a Bio, ela tem só 3 períodos, né? E daí, como a citologia, ela acaba sendo muito pesada, a bioquímica também acaba sendo muito pesada para vocês, a gente acabou decidindo que a ecologia ia acabar ficando limitada, né? Mas a gente vai ter momentos em que a gente vai trocar os períodos, tá? Quando a gente for falar de poluição, por exemplo. Porque eu não consigo falar só em 40 minutos, gente. Eu preciso de uns 3 dias para ficar falando de poluição. Então, assim, vocês vão me ver mais, não se preocupem. Sim, nós vamos falar um pouco, mas não vai ser o nosso foco, Sabrina, porque o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Mas então, deixa eu só terminar contando para vocês o que são as teias alimentares, né? Então, assim como as cadeias, elas também são uma forma representativa, tá? Elas não necessariamente vão corresponder ao total do que acontece na natureza, mas elas são mais próximas, elas são mais adequadas do que as cadeias, porque as cadeias é muito forçação de barra, né? A gente acreditar que realmente vai ser um animalzinho comendo o outro, um ser vivo comendo o outro, e é só isso que acontece. Então, na teia, como ela fala teia, né? A gente vai ter essa interação entre várias cadeias alimentares. Então, vejam aqui, nós temos uma cadeia que acontece, né, num ambiente aquático, em que nós vamos ter, até aqui eu não estou conseguindo enxergar direito, mas nós temos micro-organismos que provavelmente são o fitoplâncton, que está sendo consumido pelo zooplâncton, e daí esse zooplâncton está sendo consumido por um outro ser aqui, então vamos imaginar que seja um camarão. E daí, olha só, pode tanto o ser humano comer esse camarão, né, na pesca, ou pode ser que esse camarão sirva de comida para um peixe, ou então para outro peixe ainda diferente. Vejam então que tem vários caminhos que se podem seguir. Aqui nós temos também esses mesmos micro-organismos, eles podem acabar interagindo com outros seres que vão funcionar como micro-organismos no solo, né? Então na terra. Aí esses micro-organismos no solo, esses decompositores, olha só, então eles vão decompor o que está na água também, eles vão dar esses nutrientes para os nossos vegetais. E daí esses vegetais vão servir de alimento para o nosso consumidor primário, que vai servir de alimento para o nosso consumidor secundário, que pode ser um outro consumidor secundário. Enfim, na teia a gente tem essa junção, né? Esse entrelaçamento de várias cadeias. É muito importante, gente, que quando vocês forem fazer questões de teia, vocês separem, tá? Vocês analisem uma coisa de cada vez. Pensem que a cadeia alimentar, ela existe por um motivo. É porque se a gente for tentar estudar a teia como um todo, a gente enlouquece. Porque vejam que seres diferentes podem ocupar níveis tróficos diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos, o primeiro nível trófico vai ser o nosso fitoplâncton. O nosso segundo nível trófico vai ser o zooplâncton, que vai ser o nosso consumidor primário. O nosso terceiro nível trófico vai ser esse camarãozinho aqui que está comendo esse zooplâncton. E daí o que acontece? A gente pode ter tanto o ser humano como quarto nível trófico, então um consumidor secundário, né, quando ele come o camarão, ou então ele pode ainda estar num nível diferente, porque vejam que esse camarão pode servir de alimento para o peixe, e daí o peixe seria o quarto nível trófico, e daí esse peixe servir de alimento para o ser humano. Então aqui, nesse caso, ele está no quinto nível trófico. Então vejam que a gente sempre tem que separar, tá? A gente tem que ver o que a questão está nos pedindo, o que ela quer que a gente analise, e daí a partir disso a gente vai separando. É muito bom vocês anotarem. Eu sei que agora nessa coisa de EAD a gente acaba fazendo exercício muito no computador, a gente não tem mais tanta essa experiência. Mas quando vocês forem fazer prova, escrevam, gente. Escreve. Nesse caso, assim, escreve embaixo. Esse daqui é o primeiro nível trófico. Mas se eu for aqui por cima, ele é o segundo nível trófico. Vai ficar um pouco cheio, vai. Assim, quanto maior a cadeia, pior fica, tá? Mas é muito importante pra gente não se perder, porque é muito fácil a gente se perder. Principalmente com essa coisa de nível trófico consumidor, que inclusive baita pegadinha do vestibular, tá? E aí agora eu acho que a gente teria que falar sobre pirâmides, mas eu não vou segurar vocês muito, porque eu sei que o intervalo é curto. Então a gente vai terminar essa parte de pirâmides na aula que vem. Eu já aviso que dentro da nossa lista de exercícios tem uns 2 exercícios de pirâmide, tá? Quem já conhecer a matéria e já se sentir mais confortável pode tentar fazer,
Mas quem não conhecia ainda, não se preocupe, a gente vai ver semana que vem. Vocês não vão ficar sem. E acho que é isso, gente.